A área em análise está localizada no centro histórico da capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na rua 7 de setembro, número 510. Analisando-se o traçado viário da região, percebe-se que a maior parte das vias são de caráter coletora, aquelas que coletam e distribuem o trânsito. As vias arteriais, cuja característica é um fluxo intenso, são a Avenida Mauá e a Avenida Siqueira Campos. Há também um destaque significativo no fluxo de pedestres na Rua dos Andradas, mais conhecida na capital por Rua da Praia, além da Riachuelo. Um eixo importante para o local é a Travessa dos Cataventos, uma vez que se cria uma conexão entre a Casa de Cultura Mário Quintana e a Avenida Mauá. Os caminhos do transporte público encontram-se principalmente nas avenidas Mauá e Siqueira Campos, trazendo e levando pessoas em sua maior parte das zonas leste e sul da cidade, além das linhas metropolitanas. Apenas a linha circular centro utiliza as vias mais locais, sendo essa informação percebida pela quantidade de pontos de ônibus no local. Inspirando-se no estilo de diagramas de Kevin Lynch, podemos analisar em detalhes os maiores fluxos, as manchas de área verde e os pontos de interesse no local estudado. Além da Praça da Alfândega, a Praça Brigadeiro Sampaio é um dos únicos pontos de área verde considerável no entorno imediato. Além de se tratar de um ponto histórico de grande destaque da cidade, os armazéns do Cais Mauá são um local que possui a intenção de revitalização futura, trazendo assim maior vitalidade e fluxo para a área. A sede do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, trata-se de um edifício em estilo arquitetônico modernista, que acaba destoando do contexto da região, além de bloquear uma visual importante para o Rio Guaíba. Destacando-se como um ponto focal ao final de um eixo, a Igreja Nossa Senhora das Dores conta com sua escadaria característica e atrai um grande público para a região. A Casa de Cultura Mário Quintana é um patrimônio histórico do Estado e Centro Cultural de Porto Alegre, localizada bem em frente à área de intervenção proposta, além de possuir um eixo bastante importante, a Travessa dos Cataventos. Na planta de figura fundo, constatamos que a malha viária define quadras com certa regularidade. Outro aspecto notado são as fachadas em alinhamento, tanto nas ruas Riachuelo, dos Andradas e 7 de Setembro, quanto na Avenida Siqueira Campos, realçando o eixo que leva à Igreja Nossa Senhora das Dores. Quanto à análise do grão das edificações, podemos identificar 4 variantes, sendo elas de micro, pequeno, intermediário e grande porte. Nesta planta, pode-se analisar como funcionam os térreos das edificações quanto aos cheios e vazios, além da pavimentação do local. No diagrama de alturas, concluímos que não há uma predominância, porém notamos que quanto mais próximo ao Rio Guaíba, o grão aumenta e a altura diminui, embora existam alguns pontos de destaque. Já na direção oposta, há uma maior densidade de edificações. No diagrama de usos, apresenta-se uma mistura, embora exista uma predominância mais setorizada, que iremos mostrar a seguir. Podemos perceber uma divisão de predominâncias tendo a Rua da Praia como o eixo divisor. Em direção ao Guaíba, temos maior concentração de edifícios de serviço. Já na direção oposta, ou seja, entrando na malha urbana mais densa, temos a predominância de edificações residenciais e de uso misto. E ainda podemos constatar que na região há um polo militar. A massa de área verde é presente na Praça Brigadeiro Sampaio. Nas demais ruas e avenidas estudadas não há grandes destaques, com exceção do eixo da Igreja da Nossa Senhora das Dores. A incidência de ventos em Porto Alegre durante os meses de maio e julho é mais frequente de norte, com porcentagem máxima de 34%. Já entre os meses de julho e abril, o vento mais frequente vem de leste, com porcentagem máxima de 54%. Tendo isso em vista, pode-se concluir que a área, o vento predominante é oriundo de leste. Focando a análise na zona de intervenção, seguem as dimensões propostas. Para a área do terreno, 1.915 metros quadrados. Para a do largo, 1.135 metros quadrados. E a soma total corresponde a 3.050 metros quadrados. E a seguir, as medidas do passeio e a caixa de rua das vias circundantes.
A cidade de Porto Alegre possui latitude de menos 30 graus. Por conta disso, no verão, a fachada que contém maior incidência solar é a leste, contemplando o sol da manhã. Já a fachada oeste obtém o sol do entardecer. Pensando em relação à área de intervenção, como podemos ver, às 8 horas da manhã, o prédio mais alto em frente ao terreno faz sombra em quase 50%. Ao meio-dia, é o momento em que o terreno recebe insolação total, e às 16 horas, o edifício na esquerda gera sombra em boa parte dele. Durante o período do equinócio, os dias e as noites possuem a mesma duração. Analisando o nosso local, às 8 horas da manhã, apenas a porção mais próxima à Casa de Cultura Mário Quintana recebe luz solar. Ao meio-dia, o terreno possui quase insolação total. Já às 16 horas, o edifício da lateral esquerda gera uma sombra considerável sobre o terreno. No inverno, por consequência da inclinação dos raios solares, a fachada sul recebe uma incidência nas primeiras horas do dia. Em relação à análise, às 8 horas da manhã, o terreno encontra-se completamente sombreado. Já ao meio-dia, assim como nas outras estações, e apesar da inclinação solar, o terreno recebe boa iluminação. E às 16 horas, os raios solares ficam encobertos nas bordas da área. Na elevação da Rua 7 de Setembro, olhando em direção à Casa de Cultura Mário Quintana, percebemos que as fachadas em primeiro plano possuem uma oscilação de alinhamento. Já com uma visão mais ampla, a malha urbana tem uma regularidade de alturas. Além disso, percebe-se a igreja como um forte ponto focal. Na sequência, apresentamos elevações de cada quadra em maior detalhe. Na elevação da Rua 7 de Setembro, olhando para a área de intervenção, percebemos que conforme nos dirigimos para a Praça da Alfândega, a altura das edificações vai aumentando. Nota-se também que os térreos buscam um alinhamento entre si, além de possuírem atividades em ambos os lados da rua. Na sequência, elevações de cada quadra em maior detalhe. Na elevação da Travessa Araújo Ribeiro, olhando em direção ao terreno, constata-se como a Travessa dos Cataventos é um eixo de ligação importante, conectando assim a Rua da Praia diretamente com a área de intervenção, chegando à Avenida Mauá, que por sua vez possui o edifício do DENIT como destaque. Além disso, em relação à topografia da região, percebe-se que o desnível passa a ocorrer somente após a Rua dos Andradas. Na elevação da Siqueira Campos, olhando para o terreno, percebe-se o destaque da Igreja Nossa Senhora das Dores e como a Casa de Cultura Mário Quintana diverge da arquitetura dos demais edifícios. Esta imagem mostra também a dimensão dos prédios existentes nas laterais do terreno. A seguir, uma sequência de visuais do terreno para apresentar as características citadas anteriormente.